Oi, eu sou o Luiz do canal Árvore de Jade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o arame. Vocês sempre me perguntam, né, como que usa, que tipo de arame que usa, qual que é a espessura, para que serve, né? Como é que a gente vai dar o movimento na planta ali. Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso, vou mostrar um pouquinho para vocês e espero que vocês gostem. Antes de começar o vídeo aqui, né, eu só queria mostrar para vocês, essa aqui ela não é uma suculenta, né, ela é um junípero, como se fosse um pinheiro, né? É uma espécie de junípero. E esses movimentos aqui, todos eu dei com arame, ó. Tem alguns lugares aí que tem algumas marcas aí, tá? Então o arame ele é usado nesse tipo de espécie aqui, para deixar esse tipo de movimento, né? Na suculenta a gente vai usar ele um pouquinho diferente, né? Porque não tem como fazer esse tipo de movimento aqui, por exemplo, numa crassula ovata, né? Que é a jade. A gente consegue fazer talvez na portulacaria, algum tipo de movimento assim, mas não tão drástico, tá? Mas dá pra gente fazer muita coisa boa com arame. Eu vou mostrar pra vocês aí. Pessoal, um pedido rapidinho é que se você gosta do conteúdo, deixa um like aí para você não esquecer durante o vídeo. Comenta aí se você gostou, se você tem alguma dúvida. Compartilhe com os amigos aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para ajudar o canal a crescer. Beleza? Então vamos lá. Eu queria mostrar para vocês essa plantinha aqui, que é o seguinte. Ela era esse tronco aqui e ele tinha um tronco reto aqui em cima e um galho crescendo para um lado e um galho crescendo para o outro. O que eu tinha feito na época, eu tinha feito um corte aqui. E aí eu não sabia bem o que eu ia fazer com uma planta que tinha um galho para um lado e um galho para o outro, né? Ela não tinha muito uma estrutura legal. E aí eu tive essa ideia de colocar o arame e o galho que saía para o lado lateralmente aqui, eu fui torcendo ele demorou um pouquinho, eu torci um pouco, depois fui torcendo mais, até ele chegar aqui. Então eu criei essa estrutura aqui de uma mini árvore, mas esse galho inteiro aqui, ó, ele era todo reto aqui para baixo. Eu fui torcendo ele e as ramificações que saíam do lado dele, eu fui fazendo esses patamares aqui, ó. Tá vendo? Então o arame, ele vai ajudar a gente a construir esse tipo de planta. Na que eu vou mostrar para vocês aqui, ela é uma crassula, né? A gente não consegue fazer essa torção grande aqui. Eu vou fazer primeiro mostrando na crassula e depois eu mostro para vocês numa portulacaria, que a gente tem mais opções. Mas aqui, ó, a gente pode usar não só para torcer o tronco, né, para dar esse movimento, mas também para baixar os galhos. Então eu faço essa aramação aqui no galho e aí, ó, com o tempo eu posso vir aqui abaixar e colocar ele numa posição, entendeu? Mas é isso, beleza? Eu vou mostrar uma outra planta aqui para vocês. Essa aqui é uma Serissa foetida. Ela é aquela que dá umas florzinhas aqui. Então o tronco dela aqui, ó, dá para vocês verem que ele tem um movimento também. E esse movimento eu fiz com um arame também, ó. Aqui não dá para ver direito. Os galhos também, agora eles estão sem arame porque eu tirei. Todos eles eu fui abaixando, que eles crescem mais para cima, assim, né? Como se fosse um arbustinho, assim mesmo. E aí eu fui abaixando eles com o arame. Então a gente pode usar a opção de enrolar o arame e descer o galho e ele ficar segurando o galho durante um tempo. A gente pode amarrar o arame aqui também e fazer uma espécie de tração, prendendo o arame aqui embaixo no vaso. E aí a gente consegue tracionar ela para baixo assim, tá? Então a gente tem algumas opções. Essa espécie aqui também a gente usa muito arame para definir a direção que os galhos vão sair e tal. Esse aqui tá bagunçado um pouco, mas quando eu for fazer uma aramação nela eu vou gravar um vídeo para vocês. Bom, e agora vem a dúvida que a maioria de vocês tem. Como que a gente pode usar o arame aqui na suculenta, tá? Essa aqui é a crassula e na maioria das vezes na crassula eu uso para consertar isso aqui, ó. Vocês estão vendo que o galho dela tá muito torcido aqui? O que que acontece? Muita gente me pergunta por que que a planta tá bamba assim, tombada para um lado, ou porque ela tá meio murcha. Às vezes acontece da copa aqui ficar muito cheia e como ela acumula água nessas folhas e a folha às vezes fica grande, isso pesa. Então se tiver muita folha para um lado, ela tende a ir pesando, pesando e a planta vai torcendo assim. Outro motivo é se o sol estiver batendo mais de um lado, os galhos vão crescendo para esse lado. Então o que vai acontecer é que o peso vai vir caindo para cá e aí a planta vai torcendo também.
A forma que a gente tem para resolver isso são os arames, né? Vocês podem ver aqui que tem um monte de espessuras diferentes. Isso é um arame de cobre e você acha na internet como kit de arames para bonsai, tá? Então eu sempre expliquei para vocês, eu vou mostrar uma coisa interessante. A maioria me pergunta, qual que é a espessura do arame que você usa para torcer a planta? Não tem como falar uma espessura. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu falasse com você que era essa espessura, eu nem sei o tamanho, mas vai ser um mais fino. Quando a gente chega aqui na planta e a gente tenta dobrar ela, se você colocar o arame na planta e o arame dobrar, é porque ele não vai conseguir dobrar a planta, entendeu? Aí você precisa de um arame mais forte. Quando você pega um arame um pouco mais grosso e você coloca aqui, ó, ele movimenta a planta, tá vendo? E ele não dobra. Então significa que esse aqui vai conseguir dobrar a planta. Se você colocar um arame mais fino, você não vai conseguir, ou vai ter que passar, por exemplo, 3 ou 4 voltas de arame para conseguir fazer essa mesma força que um arame mais grosso faz. Então o ideal é você comprar um kit, que aí nesse kit aí vai ter todas as espessuras aí, e aí você consegue testar e ver qual é o arame melhor. Então você definiu um arame, esse aqui é o que funciona nessa planta aqui. Como é que a gente vai fazer? Eu gosto de escorar, quando eu vou fazer o trabalho no tronco aqui, eu gosto de escorar o arame, prender ele no substrato. Então eu finco ele meio na diagonal assim, ó. Finco ele lá no substrato, lá embaixo, para a gente conseguir firmar ele aqui na hora de virar. Um jeito legal também é você trava o dedo aqui no arame e vai girando, meio que fazendo um ângulo de 45 graus e passando aí até chegar na parte mais alta da planta aqui. E aí você vai devagar, porque você pode quebrar alguma folha, quebrar algum galinho, então vai devagar que você consegue. Como aqui é para acertar o tronco, a gente não precisa fazer muita coisa mais do que isso. Olha só, não precisa ficar certinho, tá? O ideal é que ele fique bem encostado no tronco, tá? Em alguns pontos aqui não ficaram bem encostados, mas eu vou explicar para vocês o porquê. O ideal é ficar mais certinho assim, e você vai fazer um movimento sem forçar a planta, tá? E se você colocar muito justo, muito apertado, à medida que a planta for crescendo, esse arame pode machucar a planta. Então o ideal é você deixar encostado, mas não muito justo, tá? Por ser uma suculenta. Se fosse uma outra espécie, a gente podia apertar um pouquinho mais. E aí qual que é o seguinte, você vai definir para onde você quer levantar. Nesse caso aqui ela está torcida aqui, a gente vai levantar ela para o centro. Então a gente pressiona com o dedo na parte de trás para evitar de quebrar a planta. E a parte de cima aqui a gente empurra devagarzinho. Olha só como é que ela já ficou um pouquinho mais reta, tá vendo? E aí a gente vai fazendo um movimento, ajeitando a planta do jeito que a gente quer. Esse aqui é a forma que eu faço para deixar o tronco mais reto. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas minha planta está tombada para um lado. Então olha só, olha a diferença que já deu. E às vezes é por causa do peso. Então a gente não pode considerar que seja só uma questão de usar o arame, porque depois se você tirar o arame ela pode tombar com o tempo de novo. Então o ideal é sempre fazer uma podinha aqui depois para aliviar esse peso dela. E uma coisa aqui, ó, vocês estão vendo que aqui ficou muito reto? E esse galho acabou ficando deitado para frente, dá para ver que aqui tá reto e aqui tá deitado. Então a gente pode deixar essa parte reta e essa parte aqui de cima a gente volta um pouquinho, tá vendo? A gente vai abrindo ela um pouquinho. Então é uma questão de ajuste, tá vendo? Já fica um pouco mais aberta. Esse galinho aqui provavelmente, ó, eu vou tirar ele depois porque ele tá fora dessa copa aqui, ó. Quando você olha aqui assim, esses dois estão meio que saindo mais ou menos da mesma altura as ramificações, mas esse aqui tá meio perdido aqui atrás, então provavelmente eu vou tirar ele. Vou até tirar ele aqui de uma vez, vou usar esse alicate mesmo.
Só para vocês visualizarem, entendeu? Então ela vai ficar mais harmônica. Depois eu posso usar um arame um pouco mais fino para levantar esses galhos aqui, ó, se eu quiser. Mas aí o ideal era eu esperar a planta recuperar aqui um pouquinho desse movimento que eu fiz. E depois eu posso ajustar isso aqui de novo. Se você quisesse passar também não tem problema, mas lembrando que ela tá caída assim por causa do peso das folhas e a finura do galho. Então o ideal era podar aqui para que crescesse mais folhas aqui e aí ela ia engrossar mais esses galhos aqui. Mas então esse aqui é a forma que a gente usa para consertar o tronco, tá? Essa é a grande dúvida que a maioria das pessoas tinham que me perguntavam aí no Instagram. Agora eu vou ver se eu gravo um novo vídeo mostrando só como a gente faz nos galinhos. E aí no galho, geralmente a gente usa a Portulacaria afra, tá? Mas eu vou mostrar para vocês uma aqui, que é uma crassula, onde eu usei o arame no galho. Só um minuto que eu vou pegar. Olha, eu consegui achar duas plantinhas aqui, ó. Essa aqui, ó, dá pra ver que o arame tá aqui e eu usei no galho, tá? Eu lembro que esses dois galinhos aqui, eles eram caídos pra frente aqui. E aí eu torci, dá pra ver, ó, que eles estão torcidos pra dentro ali, ó. Pra ficar mais harmônico. E aqui atrás a mesma coisa. Esses dois galhos, eles estavam caídos aqui pra frente. E aí ela ficou mais certinha. Tá vendo? É uma planta grande já tem uma estrutura. E como a folha dela é maior, ela é bem mais pesada, tá? Vou mostrar uma outra aqui pra vocês. Aqui foi a mesma coisa. Eu acho que eu até tenho vídeo dela aí. Se eu achar o vídeo, eu vou mostrar aí pra vocês. O vídeo onde eu coloco esse arame aqui e faço esse movimento. Ela ficou até pra dentro demais. E dá pra ver, ó, que o arame já tá marcando, ó. Ele fez um ovinho aqui, ó. Tem que tirar esse arame, tá? Por isso que não pode deixar muito tempo. Aqui também, ó. Deu um calombinho aqui. Então a gente vai tirar, vou cortar esse galinho aqui. Mas essa aqui foi outra que eu usei para dobrar o galho. Dá pra ver que o galho tá bem dobrado para dentro aqui, ó. E é porque o que eu fiz? Eu fiz esse movimento e acabei não acompanhando. Eu deixei a planta lá crescendo, ela cresceu, se desenvolveu. Mas eu esqueci de olhar. Então aconteceram várias coisas. Isso aqui, ó, a gente costuma não deixar acontecer, ó. Tá vendo aqui? Tem 4 galhos saindo do mesmo ponto. Ela acaba criando esse volume aqui, esse calombo grande aqui, que a gente chama de conicidade invertida, que é quando uma parte da planta lá de cima fica mais grossa do que a parte embaixo. Então a gente chama de conicidade invertida. Isso aqui não pode acontecer porque ela acaba criando esse defeito aqui na planta. Parece bonitinho, né? 4 galhos saindo do mesmo lugar, mas ele atrapalha na estética da planta depois. Então isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que tirar 1 ou 2 galinhos aqui e deixar só 2. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Mas olha só desculpa que eu chutei a câmera aqui. Mas olha só a praticidade que é usar o arame e o potencial que ele tem, né? A gente criar movimentos e deixar a planta bem diferente do que ela é. Essa era a ideia do vídeo de hoje, mostrar essa parte de como a gente pode usar o arame na crassula, né? Especificamente nessa daqui. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando na Portulacaria, que a gente consegue fazer movimentos mais trabalhados, alguma coisa assim. Eu vou ver se eu acho alguma muda aqui que a gente consegue fazer um movimento bem legal. E aí eu gravo um vídeo para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí, um comentário, compartilhe com os amigos. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Valeu!